Ainda no governo atual, Sakamoto, Paulo Guedes falou hoje. Vamos começar vendo o que o ministro da Economia disse sobre o teto de gastos. Voltou a falar o Paulo Guedes depois da derrota de Bolsonaro nas eleições. Tem aí nosso site. Se não tiver, vou aproveitar para chamar a entrevista, né? Porque na entrevista não. O trecho que a gente separou da fala de Paulo Guedes em que ele dá uma cutucada no governo eleito. Vamos ver. 40 milhões de pessoas passando fome. Onde estavam essas 40 milhões de pessoas que eles não descobriram antes no governo deles? Possivelmente estavam passando fome mesmo. E nós descobrimos, os invisíveis, e atendemos. Então é válido para ganhar a eleição, mas para com essa conversa. Já ganhou? Cala a boca, vai trabalhar. Se fizer menos barulho, trabalhar um pouquinho mais com a cabeça, menos com a mentira, talvez possa ser um bom governo. Dando dicas. Dicas com Paulo Guedes, Sakamoto. Né, o Paulo Guedes, na verdade, ele tá um pouco, ele tá chateado, né, porque não vai ter o trampo dele renovado, né? É, ele, apesar de ser querido numa parte da Faria Lima, teve muita gente que se decepcionou com ele. Afinal de contas, quem furou o teto de gastos com centenas de bilhões foi o governo Bolsonaro. Paulo Guedes entrou com a promessa de ser um posto Ipiranga, de ser um grande czar da economia, e acabou se tornando, ao final, simplesmente o garoto de recados, uma pessoa, um assessor menor do Bolsonaro, no sentido de cumprir uma agenda para que Bolsonaro fosse reeleito, uma agenda que atropelou a economia, né, e deixou, como a gente comentou, uma herança maldita que terá que ser resolvida pelo próximo governo. O ministro Paulo Guedes, ele não consegue, quando você fala de furar teto de gasto, ele fica irritado, diz que não é assim, né, que não é assado, ele fica irritado toda vez que se fala de fome, diz que é mentira, que essa quantidade de famintos, né? Então, é uma situação complicada. O ministro Paulo Guedes, ele fez parte da tragédia econômica bolsonarista, né? Não tem jeito. Ele prometeu seu guardião e acabou sendo um das pessoas responsáveis por furar o teto de gastos. E agora, interessantemente, é que quando o ministro Paulo Guedes falava, dava entrevista dizendo que o teto de gastos, inclusive, tinha que mudar, ia ter que ser alterado, né? Que não dava para ficar do jeito que está, o dólar até caía. A gente tem casos em que o dólar caiu quando o Guedes falou isso, só que no caso do novo governo, do governo eleito, né, que ainda está começando quando ele dá declarações, quando o Lula dá declarações dizendo que o Bolsa Família tem que ficar fora do teto de gastos, tem que se garantir a alimentação desse grupo, dos mais pobres, né, e isso tem que ficar fora da questão da nossa âncora fiscal, o mercado pira, o mercado frita. Né? Então, o que acontece? Existe uma questão, é claro, de que o mercado está esperando, está querendo mais informações do governo para poder investir, para poder se planejar, isso é fato, é verdade, vai ter que esperar. Mas também existe, ô Diego, um certo preconceito de classe nesse processo. Não tem como fugir disso, né? Porque o Guedes faz o que faz e a Faria Lima bate palmas. E o Lula, que não fez nada ainda, só falou, né? E a Faria Lima cai de pau. Então, e o Guedes está irritado, não tem jeito, sabe que vai perder o cargo, está irritado mesmo, né? Mas ele poderia também fechar a boca, porque o ministro Paulo Guedes, todos nós sabemos, ele, que nenhum peixe, ele morreu pela boca nos últimos 4 anos. Falou mal de empregada doméstica que ia para a Disney, falou que as pessoas estavam vivendo muito no Brasil, que ia ser ruim para a Previdência, reclamou que filho de porteiro estava entrando na universidade, né? Fez vários comentários, e um dos comentários, vamos lembrar, todos para terminar, que graças a Paulo Guedes, inclusive Lula, o Paulo Guedes foi um dos principais cabos eleitorais de Lula, porque na reta final descobrimos estudos, né? A Folha descobriu estudos no Ministério do Trabalho para desvincular o reajuste do salário mínimo e das aposentadorias da inflação, o que ia reduzir o poder de compra. Né? Isso aí foi matador. Né? Isso foi matador e Paulo Guedes acabou contribuindo com a eleição de Lula.